Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui novamente nesta batalha espiritual, nessa guerra espiritual para defender o teu povo, para levar a tua palavra, para trazer resposta, trazer posicionamento, trazer direcionamento, ajudar pessoas, Senhor, a caminharem, marcharem, saírem de ciclos perversos, ciclos doentios, ciclos terríveis e levar pessoas, meus irmãos, para outra classe, para outro patamar, para outro nível. Que o Senhor venha pela sua bondade e misericórdia nos dar a sua graça nessa tarde e trazer a sua bênção na vida de cada uma dessas pessoas que estarão conosco neste momento. Abençoa, Senhor, de uma maneira muito forte e especial os inscritos, porque eles ajudam a plataforma a nos impulsionar, eles ajudam a plataforma a nos mostrar lugares que vamos chegar. Abençoa as suas famílias, abençoa tudo que eles fazem, abra as portas, os caminhos para essas pessoas e que o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, esteja conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, estamos aqui novamente nessa hora nona, que é, como costumamos dizer, a hora em que Jesus morreu e também o momento depois que ele ressuscitou, a hora que Pedro apresenta-se no templo chamado Formosa, encontra ali aquele coxo de nascença e ele diz para o coxo: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Então, através da morte do Senhor, nós fomos comprados e resgatados. E na ressurreição e na descida do Espírito Santo, nós somos acolhidos. Somos abençoados. Você acredita nisso? Você pode dar crédito para isso? E nós vamos, nessa tarde da hora nona, sempre trazemos um fato real que ocorreu nos tempos em que Jesus esteve aqui na Terra. Trazemos também alguma coisa que vai dar uma visão maior, mais ampla, para que as pessoas, no contexto, possam se situar naquele lugar, estar junto naquele momento. E trazemos também algum fato novo da experiência, do dia a dia, do momento da igreja aqui na Terra, para que você possa não se sentir apenas dentro de uma história antiga, de uma história que ocorreu há muito tempo, mas sinta-se dentro de um contexto que é o amor de Deus, que é a graça de Deus, que é a presença do Espírito Santo entre nós aqui na Terra. Também, eu quero dizer para vocês que nós vamos falar a respeito do momento em que Jesus ele chama os primeiros apóstolos e depois ele os impulsiona. Ele os impulsiona, ele dá para eles unção e autoridade. E vou falar sobre isso, porque a unção e a autoridade é aquilo que dá a condição para a igreja sobreviver aqui na Terra, marchar, progredir, andar. E ela só está aqui na Terra porque ela tem unção e ela tem autoridade. Ela entregou para homens, entregou para mulheres e entregou para pessoas que se dispõem a servir a Deus de uma maneira humilde e sincera, de uma maneira que ele aceite, e nós vamos falar sobre isso. Amém? Também vamos falar a respeito da plataforma, porque ela nos uniu. A plataforma nos fez um grupo de amigos, uma família da fé. A plataforma nos está trazendo cada vez mais pessoas. Nós estamos sempre convidando, pedindo para que vocês também nos ajudem nesse trabalho de convidar mais pessoas para fazer parte do nosso canal e para que a nossa família possa crescer a cada dia e essas pessoas possam fazer parte do milagre, sendo abençoadas, ajudando também a orar pelo nosso trabalho. E o algoritmo, ele olha para os canais pequenos e olha para os canais grandes. Ele tem essa inteligência, porque os canais grandes um dia foram pequenos, né? Então, o que ocorre? Eles vê, pelo tipo de conteúdo que nós temos, eles sabem pessoas que consomem esse conteúdo. Porque cada pessoa no YouTube tem 150 milhões de canais, gosta de uma coisa. Então tem pessoas que gostam, falando, nossa, eu preciso, sabe, de um material para minha escola dominical, para o meu culto de ensino, para me progredir a minha vida, para me sair desse ciclo. Parece que eu estou parado num ciclo. Eu estou estacionado numa situação, eu preciso de alguma coisa, uma palavra diferente que me ajude. Neste canal, toda hora nona, nós temos trabalho de posicionamento. E nós vamos ter posicionamento hoje também aqui. O que é posicionamento, pastor? O posicionamento é aquilo que faz com que você saia de uma situação que te escraviza e leve para outra. Uma pessoa, por exemplo, que era alcoólatra, quando ela consegue abandonar o vício do álcool, é uma quebra de ciclo. Um casal, por exemplo, quando eles estão juntos já há anos, mas tem dificuldade de conversar, parece que o assunto não, sabe,
não coincide as ideias. O humor não coincide. A paz não coincide. Pode ser que está havendo bloqueios enormes ali. Pode ser atuação de demônios. Pode ser arrogância. Pode ser orgulho. Pode ser uma situação que leva muitas vezes a pessoa a trazer coisas do passado, trazer coisas da sua família, coisas dos seus pais. Pode ser pessoa que assistiu até muita novela e ficou com aquelas coisas na cabeça de ter que brigar, ter que bater boca por tudo. O Senhor rompe. Mas como que Ele pode romper, pastor? Como que Ele pode nos alcançar? Ele pode te alcançar pela fé. Pela fé. Pela fé Ele pode te alcançar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Vamos falar sobre isso? Então eu peço para que você, depois que ver o vídeo, se quiser curtir agora, curta o nosso canal. Leve nosso canal para pessoas amigas, pessoas que você percebe que gostam desse conteúdo. Nos apresente para os seus amigos, nos apresente nos seus grupos do WhatsApp, nos apresente para outras pessoas. E se você não é inscrito, olha, lado esquerdo, ali embaixo está escrito inscrever-se. Bata o dedo ali, se inscreve ali também. Você fala, agora eu faço parte das pessoas que estão debaixo da cobertura do pastor, porque nós oramos todos os dias. Tanto eu como o pessoal que trabalha comigo também nas outras redes, nossos parceiros missionários, pastores, as missionárias também, né? Nós intercedemos para impulsionar do Evangelho. Nós queremos que a palavra chegue no lar, na casa e na família. Amém? Glória a Deus por isso. Então, vamos para um versículo aqui da palavra de Deus, que nós vamos ler, para que você possa se sentir dentro do contexto do Senhor Jesus. Eu vou ler apenas aqui um versículo, né? Para que não fique muito extenso. O Senhor Jesus disse, ide e pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça vocês receberam e de graça vocês vão dar também. Eu quero dizer para vocês, o assunto, ele rende muito. Se nós fôssemos falar sobre essa comitiva que é chamada, e fôssemos falar em detalhes, a gente ia ficar com um vídeo longo, e muitas vezes o principal a gente talvez ocultasse, abortasse, mas o principal que eu quero falar para vocês é duas coisas. Que o Senhor Jesus, numa frase, eu vou falar para vocês, ele chamou homens e disse, eu dou para vocês poder e autoridade. Pronto. Pronto, irmãos. É isso aí. Ele chamou homens e disse, eu dou para vocês poder e autoridade. Por que eu estou dizendo já uma base para isso? Porque hoje existem muitas pessoas, meus irmãos, que elas ficam baseadas muito em diplomas. Diplomas. Ah, aquele fulano lá tem 20 diplomas. Ah, aquele fulano lá é doutor das quantas. E dá a impressão que isso transforma essa pessoa em alguém que tem praticamente o acesso e tem também a legalidade perante o reino dos céus. E podemos dizer que como um advogado ele tem a procuração, é como se as pessoas tivessem a procuração de Deus. Não, irmãos. Esses homens que foram chamados eram pescadores, eram humildes, eram trabalhadores, eram amigos, eram pessoas que de uma maneira livre e espontânea resolveram seguir Jesus. E Deus deu para eles poder e autoridade. Com isso eu quero dizer para vocês que o Evangelho, ele vive disso. Entrega, sabe? Venha após mim? Vou. Como ele disse para Pedro, venha após mim, vos para pescadores de homem? Eu vou. Largou a rede e foi. Mateus, venha, vou também. Bartolomeu, vou também. Entrega. E junto com a entrega vem o que, meus irmãos? A capacitação do céu para essas pessoas. Então, muitas vezes, o adversário, ele engana as pessoas. Ele engana pessoas porque muitas vezes a pessoa, ela acha que o fato de ser uma coisa a Deus é direcionada diretamente à cultura. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Eu quero falar para vocês hoje, as universidades que dão os diplomas para as pessoas,
Existe uma forte resistência à Bíblia, uma forte resistência ao Evangelho e uma forte resistência a Deus. Existe hoje uma base muito forte lá que eles querem, na verdade, implantar um ateísmo em toda a parte do mundo. Enquanto que esses homens, nós vamos falar o que aconteceu com eles, você vai ver que houve um impacto, um resultado. Mas isso se replica na igreja dos dias de hoje. Se você analisar as igrejas evangélicas, porque nós sempre falamos de igreja evangélica porque o trabalho nosso é evangélico, né? Elas cresceram e prosperaram com pessoas, meus irmãos, indo de porta em porta, entregando folheto, fazendo evangelismo pessoal. E eu quero dizer para vocês que aconteceu o mesmo naquela época. Ele mandou ir de porta em porta também. E eles andavam também ungindo as pessoas com óleo, a comitiva dos 12 apóstolos. E eles faziam esse trabalho. Mas agora, especificamente aqui, ele disse que ele percebeu que ele ia ter que andar 3 anos e meio, mas o trabalho a ser feito era muito grande. Ele precisava ir em muitos lugares. Então diz a Bíblia que ele pegou os 12 e falou assim, olha, eu vos dou poder e autoridade. Como disse aqui, né, para curar os enfermos, expulsar os demônios, limpar os leprosos. E vocês vão. E disse para as pessoas, é chegado o reino dos céus. Olha, eu vou falar uma coisa para você, eu acho que deve ser muito emocionante aquele momento, porque para nós os dias de hoje ainda é. Para aqueles que têm a chamada de Deus, para aqueles que têm, sabe, a instrução dos céus, para aqueles que têm a direção e a presença do Espírito Santo, é muito forte. Porque quando eles chegavam nas casas, eles chegavam lá, olha, chegado aqui o reino dos céus, está vindo Jesus com a mensagem, com a palavra. Tem alguém enfermo aí, vocês querem ouvir a mensagem do Evangelho? Ah, pois não, pode entrar. Tem alguém doente aí, repreendia lá, tirava da cama o doente, repreendia a febre, repreendia paralítico, repreendia a paralisia, repreendia o leproso e seguia a viagem. É a casa que não aceitava, pastor. A casa que não aceitava, você aceita? Não, nós não vamos aceitar. Então o Senhor disse assim, dessas casas aí, você sacuda até o pé dela para que saia até poeira do sapato de vocês. Porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas. Porque lá em Sodoma e Gomorra ninguém foi de porta em porta evangelizando. Houve apenas uma mensagem e o juízo. E eu conto para vocês que quando eles voltam dessa ida, foram os 12, depois foram 70, depois 120, eles voltam maravilhados. A Bíblia diz que eles voltam impactados. Eles falam assim para o Senhor, Senhor, os demônios foram expulsos, nós conseguimos expulsar demônio. As doenças abandonaram os corpos. Os leprosos foram limpos, o paralítico andou, o cego voltou a ver. Que coisa! Eles ficaram, sabe, das nuvens, né? Eu também ficaria se tu estivesse lá, óbvio, você também ficaria, certo? A gente vê quem quer ver o sofrimento das pessoas. Voltaremos impactados, voltaremos movidos. E o Senhor disse assim, olha, eu via os demônios sendo expulsos, caindo como estrelas do céu. Mas você não fique alegre só por isso, não. Não fique feliz só porque aconteceu deles serem curados. Fique muito mais feliz porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é forte, gente. Meu Deus, isso é forte, hein? Aí é para os fortes só mesmo, não é para qualquer um não, hein? Pensou? Ouvir do próprio Senhor Jesus e dizer para a pessoa, você não fique alegre apenas pelos milagres, pelas curas, mas fique antes alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Irmãos, estamos falando do autor da fé. Não é qualquer um que está falando. Por que estamos chamando vocês para essa linha de pensamento? Quero dizer para vocês. O que ocorre quando a pessoa tem a unção é quando ela tem, da parte de Deus, uma aprovação. A unção, meus irmãos, não é para todos. É uma relação que tem entre Deus e os homens. Porque Deus, pela sua onisciência, pelo conhecimento de todas as coisas, ele sabe o que essa pessoa vai fazer com a unção. E sabe o que o outro vai fazer com a unção também. Então ele dá para alguns. Aqui na minha cidade, por exemplo, teve uma mulher aqui que ela tinha uns 60 ou 70 anos. Mas ela foi conhecida por toda a região aqui. Naquela época, as mulheres não tinham cargo na igreja ainda, porque não era uma coisa assim que era do momento, principalmente as igrejas grandes, né? Depois com esse negócio de
de multimídia, de muita coisa assim, de movimento. Aí eles foram pegando e trazendo as mulheres aos poucos, né? Mas ela, sabe, muitas pessoas iam na porta da casa dela lá e foram curados na casa dela. Eu mesmo era crente novo na fé, quase todo dia eu ia lá. Irmãos, aquela mulher recebia a gente na casa dela, sabe? Eu era adolescente, eu tinha, sei lá, meus 17, 18 anos, e eu ia um outro irmão, fazia um grupo de jovens. Ela nunca recebeu a gente de mau humor, nunca fez desaforo para ninguém lá. E ela lia o versículo da Bíblia e orava por todos. E a única mulher que era autorizada a ungir com óleo naquela época que era ela. Porque até ali só os presbíteros e os evangelistas, os pastores que podiam ungir com óleo. Porque isso não é uma coisa que nem eles estão fazendo hoje aí, sabe? Fazem como se não fosse nada, fosse uma coisa assim, normatizado. Quer dizer, a pessoa às vezes ela não está nem liberta, nem transformada, que sai ungindo os outros por aí. Isso é um outro assunto que a gente fala outro dia. Mas ela tinha o dom da cura. Olha, eu vivi uma experiência com a minha esposa. Ela estava em casa travada, tinha tomado remédio, estava totalmente, sabe, sem condição. Aí eu falei, eu vou para a igreja. A irmã Ana está lá, quem sabe a gente... Ela ora para você ser curado. Irmão, ela colocou a mão na cabeça da minha mulher, na coluna da minha mulher, ela saiu andando da igreja. Parece que nunca teve a dor. Tirava com as mãos, sabe? E muitos outros milagres. Teve um que estava condenado à morte. Ela também foi lá, cancelou, trabalhou, ungiu, orou. Então isso é unção, irmãos. O que os discípulos receberam é isso aí. É unção para você servir a igreja. Não quer dizer assim, eu vou dar unção para você, e você fica com unção para você, e você faz o que você quer com a sua unção, você ajuda seus parentes, seus amigos, o resto que se vira, os pobres que tá por aí. Não. Deus dá unção para ser usado na igreja. E muitas, no caso dela, por exemplo, ela sabia que junto com unção veio o trabalho, pessoas na porta da casa dela, pessoas na porta da casa dela, pessoas na porta da casa dela. Tem homens que têm unção e ele tem que ficar no templo ali. Recebe centenas de pessoas. Porque se a pessoa volta para casa e foi curada, porque houve uma manifestação do poder de Deus, porque um homem não tem poder para curar outro homem. Certo? E se eu tivesse poder de curar as pessoas, eu ia no hospital, curava todo mundo. Certo? Ia ver a dor das pessoas lá. Mas a unção, ela move. Ela move a situação, porque aqueles discípulos lá, irmãos, eles eram pessoas simples. Eles eram pessoas simples do nada, foram chamados, capacitados, e falou, pode ir lá que eu garanto. E os demônios vinham lá e falaram, opa, né? Até aqui você atuou. Jesus não está aqui, mas está aqui aquele que Jesus enviou. E tem autoridade. Agora vamos chegar nessa parte. Unção e autoridade. Na unção, eu quero falar para vocês. A Bíblia diz que Eliseu, o profeta Eliseu, quando ele acompanhava Elias, ele era o servo de Elias, acompanhava ele ajudando nas viagens, tudo, pequeno dois, né? Para dar suporte para ele. Quando Elias sobe, ele pediu, peça alguma coisa, Eliseu. Falou, me dá meu dobro da sua unção. E ele recebeu. E Eliseu morreu. E a Bíblia diz que teve uma guerra e um soldado caiu em cima dos esqueletos de Eliseu. E ele ressuscitou na hora. Mesmo os esqueletos de Eliseu tinham unção. Vou falar uma coisa para você. O Novo Testamento fala que a sombra de Pedro, onde ele passava, as pessoas eram curadas. Ele não precisava nem orar, nem colocar as mãos. A unção era de uma tal forma na vida dele que ocorria isso. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele também, depois da experiência forte que ele tinha com Deus, e a unção de Deus forte na vida dele, a Bíblia diz que os avental dele era disputado, porque se alguém pegasse o avental dele e segurasse, era curado também. Então você vê que a unção é uma coisa que é uma dádiva, é uma bênção, é uma resposta do amor de Deus para o homem, para a mulher, para a sociedade. Agora, a autoridade é uma coisa diferente. Você veja, por exemplo, quando os discípulos vão lá, que nem no caso que Pedro era um pescador, o outro lá era um trabalhador com as mãos, cobrador de imposto, era uma pessoa simples, é certeza que quando os demônios estavam atuando, ele falou, mas esses homens aí, eles nem sabem quem eu sou, eles não sabem nem me ver, beleza? Mas a autoridade é uma coisa que Deus deu para ele, que o Senhor Jesus deu para ele, que quando ele vai, o anjo vai na frente. Meu Deus, aí muda tudo, gente, muda tudo. O anjo vai na frente. Então, quando o Senhor falou assim, olha, eu estou enviando vocês,
Eu estou enviando vocês, eu estou dando autoridade para vocês. Vá, vá, vá. O que acontece? O mundo espiritual, os anjos, eles vai junto. Meu Deus, aí a coisa fica complicada, hein? Aí ele chegava numa casa lá, estava o diabo lá. Então os discípulos falavam, eu estou aqui porque Jesus me mandou. Mas os demônios já via quem estava em volta dos discípulos. Você sabia que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livram? Quem tem negócio com Deus, eu vou falar para você uma coisa, não brinca não, hein? Não brinca não, que o negócio é sério, hein? É sério. Porque aqueles discípulos, eu analiso, penso comigo, olha, eles não tiveram nem tempo para se tornar praticamente um obreiro, porque geralmente um obreiro, um trabalhador na igreja, ele demora uns 2 anos para poder assimilar mais ou menos. Porque se você pegar uma pessoa ali com menos do que isso, o risco da pessoa fazer coisa errada é grande, sabe? Se envolver em confusão, se envolver em briga, se envolver em contenda, se envolver em mexido. E o próprio apóstolo Paulo fala, o neófito, o adversário, ele levanta ele com soberba. A pessoa fica ensoberbecida, a pessoa pensa que ela é, sabe? Você dá um cargo para ela pra ela ficar na porta recebendo a pessoa, ela pensa que ela é o presidente da república, porque o diabo faz isso, incha a pessoa fica inchada, ensoberbecida. Por isso que não pode, ele fala, não põe o neófito, o apóstolo Paulo disse, não põe o neófito na frente, porque o diabo vai apertar ele, o diabo vai se levantar contra ele, e ele vai ficar ensoberbecido, inchado, ele vai fazer coisa errada, ele vai fazer coisa ilícita. Mas aqueles obreiros, aqueles homens simples, o Senhor Jesus deu uma capacidade até mais, porque eles eram do nada. Chegava na casa, gente, vá numa casa hoje, vá lá. Tem gente endemoniado, tem gente paralítico, tem gente tuberculoso, tem gente viciada em crack, viciada em maconha, alcoolizado, vá lá. Repreenda tudo de uma hora para outra, você acha que é fácil. Se você acha que é uma coisa simples, se você acha que é arboleda, vá lá para você ver, faça para ver. Nós tivemos aqui, uma época, numa cidade, um grupo de jovens que nós ia assim, porque dá para você fazer uma visita na minha casa, pastor? O pastor falava, viu, vão os jovens lá, eles são jovens, eles não são casados, são solteiros, e eles precisam ter ocupação para eles não dar trabalho. E o pastor falava, você quer que os jovens não dê trabalho? Dê trabalho para eles, tem que ter trabalho, eles têm que trabalhar. Então nós que ia, pegava a lista, eu tô com a lista aqui, vamos lá então, segunda-feira aqui, quinta-feira lá, e depois vamos dar uma volta. Ele chegou numa casa, irmão, uma mulher alcoolizada, endemoniada, sabe? Nós éramos novos, mas ele tinha fé, sabe? Tinha sempre assim um obreiro mais maduro no meio, um diácono, assim, pessoa, mas a maioria era bem simples, sabe? Aí disse que eles estavam fazendo esse trabalho lá, aí ele falou, vamos orar para a mulher. A mulher ficou endemoniada. Aí disse que tinha no barraquinho dela tinha um fio de cascado assim, disse que ele bateu a mão no choque, ele falava, saia dele, sai de mim também, porque a coisa estava terrível ali, sabe? Deu um impacto, porque é tudo gente novo no meio de uma confusão, no meio do caos. No meio do caos. Mas eles estavam ali, nós estávamos ali, ia na comunidade, ia na favela, naquele tempo ninguém ameaçava a gente, não, eles não ligavam pra gente. E eles íamos lá, ia nas casas, orava para um, orava para outro. Mas esses discípulos, eles receberam diretamente do Senhor Jesus. Ele disse, eu vos mando, cura os doentes, liberta os endemoniados. Então ele chegava assim, com essa autoridade que o Senhor deu para ele, o anjo ia na frente deles. Então ele falava, os meninos aqui, eles são gente boa, se entregaram para a causa, são obedientes, são discípulos, são servos. Mas aqui está alguém que tem a autoridade do Filho de Deus. Está aqui alguém que Deus enviou na frente dele. Esse diabo, se ele mandar você sair, você sai. Doença, se ele mandar você sair, você sai. Tuberculose, se ele mandar você sair, você sai. Paralítico, se ele mandar você levantar, você levanta. Porque aqui está quem está para garantir a situação desse pequeno, desse discípulo, desse servo. E o impacto foi muito forte, gente. Foi muito forte. E eles voltaram maravilhados. Mas ficou ali a evidência de uma coisa. Que Deus, ele dá unção e dá autoridade para as pessoas. Essas duas coisas. Ah, pastor, mas fala para mim como é que é. Eu vou buscar agora mesmo. Fale o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ficar 6 meses sem comer. E eu tenho que ir de joelho daqui até não sei aonde. E eu tenho que andar de ponta cabeça. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender minha casa. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que estar... Se você sente que você precisa fazer isso daí, que você acha que está em condição de fazer isso, você tem que estar primeiramente posicionado, sabe?
Porque a primeira coisa que aqueles discípulos fizeram é quando eles chegaram perante o Senhor, e o Senhor disse, vinha após mim, e eles, vamos, o que é para ir? Onde é que é para ir? O que é para fazer? O que é para fazer? Fale. Isso, meus irmãos, está muito escasso hoje. Nós estamos vivendo dias difíceis, que as pessoas, na verdade, eles não querem levar a palavra do Senhor, eles não querem levar a essência do Senhor, o evangelho do Senhor. Eles querem levar o nome deles. E isso é problema, porque o inimigo sabe disso. O inimigo sabe da mesquinhez do coração do homem, da mulher. Ele sabe da arrogância, sabe da ganância, da cobiça, interesse próprio. E isso leva as pessoas, muitas vezes, a se perder no meio do caminho. Porque eu quero falar para vocês uma coisa interessante. Os demônios são expulsos? São expulsos. As pessoas são curadas? Foram curadas. Pela fé as coisas acontecem? Acontece. Receba aí, tem uma hipótese que as coisas acontecem. Mas isso não é a evidência da salvação para todos. Para aqueles homens lá foram, porque eles estavam de coração aberto. Eu quero dizer, para muitos hoje, eu não estou falando porque eu estou criando uma narrativa, que eu estou levantando uma conversa, não, eu estou falando porque o Senhor Jesus, ele fala no Evangelho, que ele diz assim, muitos virão no meu nome naquele dia e dizer, Senhor, em teu nome expulsamos o demônio, curamos enfermos e profetizamos. Então, não é sinal de salvação. Ele falou, e lhes direi abertamente, apartai-vos de mim que não vos conheço. Não faço nem ideia quem é você. Quem é você? Não faço nem ideia quem é você. Ah, não, mas eu profetizei muito no teu nome. Eu curei muito enfermo no teu nome. Eu expulsava demônio por atacado. Mas por que acontecia isso aí? Porque existia unção, existia autoridade de um certo momento da vida daquela pessoa. Depois, quando passa o momento da vida daquela pessoa, ela se assume. Aquele velho homem que está na pessoa, cheio de ganância, de cobiça, de mentira, de falsidade, de erros. Pessoas que estão com pecados não confessados, pessoas que estão vivendo de uma maneira que é promíscua. Ela tem uma vida dupla. Quando ela está diante dos irmãos, ela é uma coisa. Quando ela sai ali, ela é outra, totalmente diferente. Ela é simulada e muitas vezes pratica erros gravíssimos. Pecados que entristecem o Espírito Santo, pecados que ofendem a Deus. Mas ela não, ela continua ali. Aquela vida dupla. Então eu quero dizer para você, não quer dizer que toda pessoa que você vê que está orando, cantando, profetizando, repreendendo o demônio, é sinal que ela já está salva, que ela já é o reino de Deus. Não, você tem que tomar muito cuidado. O que você fala com essa pessoa? Tem que tomar cuidado com a sua família, que você leva para essas pessoas. Tem que tomar cuidado para trazer essas pessoas dentro da sua casa. Porque pode ser que em algum momento da vida essa pessoa recebeu unção, recebeu poder, recebeu autoridade. Mas aqueles que vão dar continuidade, é o caráter dela que vai definir. Você convive com essa pessoa 5, 4 anos, 3 anos, você fala, nunca vi essa pessoa mentir. Ela não mente. Olha essa pessoa aqui, sabe? Você olha dela dos pés à cabeça, você percebe que tem entrega. Ela abriu mão da vaidade, abriu mão da luxúria, da lascívia, da soberba, da sensualidade. Você olha na pessoa, a descrição está nela. E, geralmente, essa pessoa tem que ser casado, porque o pastor, geralmente, tem que ser casado. As pessoas que trabalham no público têm que ser casadas também. Porque se ela não for casada, como é que ela vai falar sobre casado? Se ela não for casada, não é casado. Então, a mulher deste homem, ela tem que falar por ele. E o marido desta mulher tem que falar por ela. Porque eles estão juntos. Eles vivem juntos. Por que estamos falando desse respeito? Porque se você está vivendo um momento difícil da sua vida, eu quero que você seja alcançado pela unção e que a autoridade de Deus vá na sua casa e rompa, mas eu não quero que você fique preso a homens. Eu não quero que você fique preso a mulheres. Eu não quero que você fique preso a uma placa de igreja. Porque a frustração vem quando você está focado no lugar errado. A frustração acontece quando você volta a sua fé para pessoas erradas, para lugar errado, para situações erradas. E aqueles que são servos, eles estão presentes aqui em Jesus. Porque o Senhor disse assim, vai e fale, é chegado o quê? O reino dos céus. Não fala chegado, eu sou o nome, eu sou fulano de tal, eu sou Bertano, eu sou Herculano, porque eu fiz o contexto. Não, não. Ele disse, é chegado o reino dos céus. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos embaixadores do Senhor Jesus. Nós somos embaixadores daquele que tudo pode. Nós não somos embaixadores de placa disso, placa daquilo, ministério disso, nome daquilo.
Porque isso que frustra é quando passa o tempo, alguém aparece e fala, você viu o que aconteceu com aquele homem? Você viu o que aconteceu com aquela mulher? Você viu o que aconteceu com aquela cantora gospel? E muitas pessoas, às vezes, meus irmãos, eles se frustram porque eles colocam tudo no mesmo patamar, no mesmo nível. Mas se você, nesse momento da sua vida, você fala assim, eu preciso dessa unção para que a minha vida mude. Eu quero dizer para você, essa unção está disponível. E é só você procurar se aproximar de Deus, procure ler a Bíblia, procure frequentar lugares de pessoas que estão transformadas, são libertas, pessoas que mudaram de vida, porque geralmente é onde um é liberto, o outro vai ser liberto também. Se você não tiver lugar, se tiver lugar de difícil acesso, fica com a gente aqui na rede. Eu já trabalhei com pessoas que ficaram conosco lá mais de 2 anos, porque eles estavam no lugar sem igreja, moravam em lugar fora de mão, a gente ajudava eles em tudo, todo dia tem uma palavra, todo dia tem oração, todo dia tem foco. Mas se perto da sua casa, no seu bairro, você percebe e fala, nossa, aquelas pessoas são diferentes. Aquele pastor ali é diferente, ninguém fala mal dele, ninguém tem o que falar da vida dele. Aquela mulher dele também, ninguém tem nada que falar da vida dela. Aquela dirigente do cerco de oração, aquela mulher que fala, que prega e visita, aquela prefeita, todo mundo gosta dela. Pronto. E ela deixando um rastro das pessoas que estão em volta dela, do caráter dela, do que ela é, do que ela fala, do posicionamento dela. Então, você vai, você é na rua de sua casa, no bairro de sua casa, você vai. Porque se essas pessoas estão levando a sério, a unção de Deus está com essas pessoas. E a autoridade de Deus para cancelar da sua vida o efeito da droga, o efeito da vontade de trair, o efeito da vontade de brigar, sabe, traumas passados, coisa que está na sua mente, que deixa você confusa, perturbada. Então, muitas coisas que nem pessoas fazem um tratamento com psicólogo, que geralmente é muito prolongado, pode demorar a vida toda, certo? Pode demorar a vida toda, porque nunca tem fim, é uma coisa que começa e fica aquele diálogo. De uma coisa que é sistemático, no evangelho você é curado na hora, você é transformado. O impacto daquela dor no seu subconsciente, quando você entrega, quando você é quebrantado pelo Espírito Santo, é removido do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, é removido aquele impacto, aquela força contrária que te rouba, que te escraviza, que te acorrenta, que faz com que você se sinta como nada. E você volta para o novo renovo, e à medida que o Espírito Santo vai agindo na sua vida, você muda. Ah, pastor, eu mudo, mas e o resto? Deus vai trabalhar também. Lembra que eu falei para você? Que quando os discípulos iam, os anjos iam na frente com autoridade para amarrar e cancelar todo o efeito do demônio. É assim no seu trabalho, é assim na sua casa, é assim na sua rua, até mesmo na sua igreja. Se você tiver cobertura espiritual, na sua igreja também. Porque onde está a presença do Espírito Santo, a Bíblia diz, aí existe liberdade. Então eu vi pessoas vir na igreja, presas pelo cigarro, e aquele poder que o cigarro tinha na vida daquelas pessoas caíram por terra. Pessoas presas pela bebida, o efeito da bebida daquelas pessoas caíram por terra, porque a unção de Deus, a Bíblia diz que a unção de Deus, ela despedaça o jugo. A unção de Deus, ela quebra o jugo. Sabe o que é o jugo? É aquilo que era colocado no pescoço dos animais e arrastava eles. Tem um jugo, sabe, na vida da pessoa de ira, de fúria, de mentalidade contrária, de droga, de roubo, de crime, de prostituição, sabe, e de tantas coisas ilícitas. Não vamos ficar listando, mas aquele que te aperta, aquele que te humilha, aquele que te oprime, aquele que quebra a sua vida. Esse efeito, a unção de Deus, ela quebra. Em nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés, ela quebra, porque tem acontecido, está acontecendo, e é o mover do Espírito Santo. Essa quebra de ciclo, essa mudança de fase. Você crê nisso? Porque se Jesus deu para eles, e o Senhor Jesus, ele não morreu. Ele morreu crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele voltou a ter vida, ele continua vivo. Eu costumo falar em todos os vídeos que nós fazemos. O livro de Hebreus, ele é muito claro. Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Pode ser que a gente morra daqui uns dias aqui, mas ele continua sendo vivo, sendo o mesmo, eficaz. E ele vai agir na sua vida. Se você crê, ele vai agir na sua família. Ele vai abrir portas para você. Porque se eu estou aqui, se outros estão pregando, se aconteceu na vida de outros, o que impede de ocorrer na sua vida? A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Quem que você acha que pode impedir o braço de Deus? Se Deus estiver trabalhando, se Deus estiver agindo, você pode receber isso? Que eu vou orar para você. Eu vou orar para você.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, visite, Senhor, essas pessoas que estiveram conosco nesse momento da Ornana, porque falamos da unção, falamos do poder, falamos da autoridade que tem no nome de Jesus, e na autoridade que o Senhor colocou sobre homens, sobre mulheres. Então, o que estiver impedindo o acesso do Senhor na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, eu quero repreender agora. Se houver qualquer coisa entre o Senhor e essas pessoas que estão vendo esse vídeo, que eles estão andando, muitas vezes mais de uma pessoa está vendo, que elas sejam alcançadas, que elas sejam movidas, sendo transformadas. Você que crê, receba. Saiba que o Senhor é Deus na sua vida e os olhos do Senhor estão onde você estiver e Ele vai te abençoar, vai te ajudar. Receba aí. Queria dizer para você também que nós temos aqui uma jornada nas parábolas e nós estamos passando por todas as parábolas. O que são as parábolas? São histórias que o Senhor Ele contou, porque no momento que não tinha papel, não tinha caneta, mas trazendo verdades práticas, verdades que vão acontecer, porque Ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então as parábolas são as coisas que sinalizam para você, olha, isso aqui vai dar certo. Vá por aqui que vai dar certo. Isso aqui vai dar errado. Isso aqui vai ser bom. Isso aqui vai ser ruim. Então, jornada nas parábolas de Jesus. Não é uma coisa que foi tirada de um livro, não é uma coisa que foi inventada. É as palavras que Ele disse. É um estudo em cima daquilo que Ele disse. Das palavras que Ele ensinou. Você quer se dar bem na vida? Você quer que as coisas aconteçam na sua vida, na sua família? Você quer prosperar? Você quer ficar bem diante de Deus? Jornada nas parábolas. Se você vê, depois que terminarmos todas as parábolas, a sua vida muda. Você não vai ver Jesus como viu até hoje, você não vai ver a igreja como você viu até hoje, e o reino dos céus vai ter uma ligação muito forte com você, porque você vai entender a vontade do Senhor na sua vida. Você recebe isso? Deus abençoe a sua vida, até a próxima, e em breve voltamos aqui na Jornada nas Parábolas.